A bela princesa, humana Liana, estava profundamente apaixonada por seu guerreiro. Meu amor, depois que você derrotar o último demônio e unificar o continente, teremos o maior casamento que este mundo já viu, disse ela com os olhos brilhando como estrelas e o rosto corado, o que contrastava com seus cabelos brancos. Liana estava, naquele momento, propondo o casamento. Feng Liao, o mais forte guerreiro dourado da raça humana, sentia o sangue subir ao rosto, só de pensar em se casar com tal beldade. Não se preocupe, levarei todos à vitória, respondeu ele. A caverna demoníaca de nível mais alto era o lar do temível rei demônio Vola. Sua energia sombria e aura mortal eram tão intensas que poderiam matar centenas, sem que ele sequer se movesse. Neste dia, marcando o 18º ano de Feng no exército, ele liderava o esquadrão humano mais poderoso para atacar a caverna. Shafon Leel avançou com bravura. Tome isso, demônio! Um último passo, e eles poderiam recuperar o território humano. A luta milenar entre humanos e demônios estava prestes a terminar. Com um único golpe de espada, Feng cortou o rei demônio, e confiante, embainhou sua arma. Os humanos serão os vencedores, pensou. Mas, apesar de suas certezas, o rei demônio ainda não havia caído. Você acha que venceu? Mesmo na morte, levarei você comigo. Diversos sinais de perigo surgiram diante de Feng. O rei demônio começou a inflar como um balão. O rosto de Feng ficou pálido diante da reviravolta. Que droga é essa? Uma explosão violenta aconteceu, e o rei demônio, ao ser derrotado, escolheu se autodestruir, levando consigo os humanos ao redor, incluindo Feng Liao. Antes de sua morte, algumas notificações apareceram. Você tem 2 minutos de vida restantes. Parabéns, Zhao, anfitrião. Por liderar o exército número 511 em vitórias sucessivas, e por suas contribuições excepcionais à raça humana, você foi escolhido para ter a chance de renascer. Diante da escolha entre a morte e o renascimento, Feng escolheu a segunda opção. Ele acordou em meio a gritos. Acorde! Não durma! O exército deles está chegando. Aos poucos, Feng começou a entender o que havia acontecido. Eu realmente renasci? Aquele maldito rei demônio achou que poderia me matar? Não será tão fácil. As pessoas ao redor olhavam para ele, chocadas. Ao perceber quem eram aquelas figuras, Feng entrou em pânico. Por que estou cercado por esses demônios horrendos? Um velho demônio, Yanti, falava sobre assuntos graves. A Guilda Azul está se aproximando. Se não escaparmos logo, será tarde demais. Feng, ainda confuso, gritou. Você está falando comigo, velhote. Ao olhar ao redor, viu seu reflexo em um espelho próximo. Ele tinha chifres. Seus olhos quase saltaram do rosto em choque. Por que diabos eu me transformei em um demônio? Ao ver sua nova forma no espelho, Feng entrou em desespero. Ele havia se transformado em um demônio chamado Gan Liao, e isso o enfurecia profundamente. Sistema idiota, apareça agora. Você não disse renascimento? Eu sou a esperança da raça humana. Minha querida esposa e amiga de infância ainda está me esperando. No que você me transformou? Os demônios ao redor olhavam para ele como se fosse louco. O que há de errado com esse cara? Cochichavam uns para os outros. Nenhuma ideia. De repente, uma janela do sistema apareceu, pedindo desculpas. Ah, sentimos muito. Houve um erro durante o seu renascimento. Feng ficou ainda mais furioso. Erro? Então conserte esse maldito erro agora. A janela piscou novamente, envergonhada. Desculpe, não posso consertar. Feng rangeu os dentes de raiva. Onde está o atendimento ao cliente desse sistema? É assim que vocês tratam os clientes? Eu vou reclamar. O sistema continuou se desculpando. Sinto muito, mas preparei outra oportunidade de renascimento para você. Se for aniquilado novamente, poderá renascer como humano. Mas isso só acontecerá se for morto por outra pessoa. Feng parou por um momento. Então, para voltar a ser humano, eu preciso morrer de novo? Parece simples o suficiente. Enquanto isso, os demônios ao seu redor cochichavam sobre suas atitudes estranhas. Por que esse Alga está agindo tão esquisito desde que acordou? Um velho demônio, Yanti, respondeu. Ele sempre foi assim. Quando algo inesperado acontece, ele entra em pânico.
Nunca dá para confiar nele. Enquanto os demônios discutiam seus planos de batalha, Feng estava imerso em seus próprios pensamentos. Se os humanos me matarem, posso renascer como humano. Ele viu nisso uma oportunidade. De repente, uma mulher com chifres, também uma demonia, gritou. Detectei 12 membros da Guilda Azul se aproximando. Os humanos estão a apenas 1 quilômetro daqui. Com sua magia, a demonia havia varrido o perímetro da caverna, detectando os inimigos. A Guilda Azul está na entrada da caverna. Além de Sua Alteza, que é muito forte, o restante de nós não será páreo para eles. Devemos escapar rapidamente pela rota de fuga. Se formos pegos por esses humanos cruéis, seremos esfolados vivos. Ao ouvir isso, Feng sorriu por dentro. Se os humanos estão tão perto, essa é minha chance de morrer e renascer como humano. Decidido, ele avançou em direção à saída da caverna, sob os olhares curiosos de todos. Ei, o que você está fazendo? Você enlouqueceu? Há humanos naquela direção. Feng parou, com o peito estufado e uma postura heroica. Se esconder não vai resolver nossos problemas. Se eu segurar os humanos sozinho, vocês poderão escapar. Ele sorriu, tentando ganhar a confiança dos demônios ao seu redor, o que os deixou surpresos. Ele está se sacrificando para nos salvar? Esse é o mesmo covarde Shugan que conhecemos. De repente, um círculo mágico apareceu sobre suas cabeças. Pedras começaram a cair do teto da caverna, quase bloqueando completamente a entrada. Uma figura surgiu entre as sombras. Era Li Bingji, a filha do soberano demônio, e ela tinha uma expressão determinada. Crescemos juntos. Em um momento tão crítico, ninguém será deixado para trás. Feng ficou furioso. Não pense em me impedir de renascer. Ele avançou com um soco contra as pedras, tentando abrir caminho. Mas apesar de seu esforço, as rochas não se moveram, e sua mão começou a latejar de dor. Que mulher intrometida! Suas palavras chocaram Bingji. Intrometida? Mulher intrometida. O velho demônio que estava ao lado dela ficou indignado. Como ousa falar assim com Sua Alteza? Feng tentou mais uma vez assumir uma expressão confiante, tentando ganhar a simpatia de todos. Não subestime a determinação de um homem disposto a se sacrificar. Suas palavras fizeram a princesa demônio corar. Como eu não percebi antes. Ele tem uma aura tão máscula. Os outros demônios, no entanto, só queriam sair dali. Vamos, não se preocupe com ele. Se ele quer morrer, deixe-o morrer. Feng, então, prosseguiu com determinação. Todo esse tempo eu só me escondi. O que há de tão assustador nos humanos? Como um demônio bravo, deixem-me morrer com dignidade. Ele esperava que, dessa vez, não fosse interrompido. Bingji, emocionada, olhou para ele com olhos lacrimejantes, relutante em deixá-lo se sacrificar. O velho demônio ao lado dela tentou consolá-la. Alteza, vamos logo. Feng corria para fora da caverna, cheio de esperança, esperando encontrar os humanos. Finalmente! Agora eles vão me matar, e eu vou renascer como humano. Ao ver os humanos, ele gritou: venham, meus queridos. Me acertem com tudo o que tem. O exército humano percebeu a presença dele e avançou. Aí, vem um pacote de experiência. De Ru Benno. Feng chorava de felicidade, antecipando seu retorno à forma humana. Renascimento. Eu estou voltando para a raça humana. Mas, no momento crucial, uma flecha sombria voou pelos ares e atingiu um dos humanos. É uma emboscada. Alguém gritou. Feng, percebendo que ainda estava vivo, virou-se e viu uma figura familiar atrás dele. Era Yanti, o velho demônio. Faz 3 anos desde a última vez que quase me esqueci de como eram essas emocionantes batalhas ao lado do rei demônio. Uma notificação apareceu no sistema de Feng. Os demônios entram em um breve estado de excitação emocional durante batalhas intensas, o que pode aumentar seu poder de combate e até mesmo elevá-los de nível permanentemente. Feng ficou ainda mais perplexo. O que está acontecendo? Eu só quero morrer. Anti fez um discurso no campo de batalha, após a morte do rei demônio. Com a resistência quebrada, os humanos invadiram nossas terras sem hesitação. Queimaram, mataram, saquearam, tratando a vida dos demônios como se fosse grama sob seus pés. Por tanto tempo, quase nos fizeram acreditar que éramos fracos.
Ele deu um tapinha no ombro do protagonista, que estava atordoado com a realidade que começava a se revelar. Dessa vez, você estava certo, disse Anti. Li Bing liderava os outros demônios. Hoje, os demônios resistirão aos humanos. Os humanos, que antes ganhavam experiência sem grandes desafios, estavam chocados. O que é isso? Eles não podiam acreditar no que viam. O protagonista estava ainda mais surpreso. Esses demônios realmente caíram sob minha espada. Graças à batalha, Bing havia se tornado mais forte, evoluindo para um mago de galáxia de vidro de alto espírito, subindo da classe B para a classe A. Como pode ser? Murmuravam os humanos, perplexos com a disparidade de poder. Não disseram que o demônio mais forte deles era da classe B? Como agora há um da classe A? De repente, Li Bing convocou sua habilidade, Estrela do Jardim. Um meteoro gigante se formou no céu, com rochas caindo sobre a terra, criando uma cratera colossal. A outrora poderosa Guilda Azul foi completamente aniquilada. Shen Liao observava, horrorizado. Eu não morri, mas subi de nível. Notificações do sistema surgiram diante dele. Você ganhou 10.730 pontos de experiência, subindo 10 níveis e avançando para a classe D. Por favor, distribua os pontos e selecione novas habilidades. Itens obtidos. IP 33, Fragrante Lótus Dourado, curativo. Se você morrer novamente, poderá renascer como humano. Shen Liao se afogava em lágrimas. Meu primeiro dia como um demônio de baixo nível, e eu só quero morrer. A capital do reino Yun era imensa, com um palácio no centro, cercado por 2 muralhas imponentes. Na residência de Wu Maid, um dos 3 grandes comandantes demônios, as coisas estavam tensas. O quê? Você disse que o plano para fazer a Alteza se apaixonar falhou miseravelmente. Um homem se ajoelhava, transmitindo o relatório. Sim, meu senhor. Calculamos o tempo com precisão, esperando que Sua Alteza fosse cercada pela Guilda Azul. No momento mais desesperador, o jovem mestre Jun lideraria os soldados para resgatá-la, mostrando sua masculinidade diante dela. Ele atravessaria o campo de batalha, pegando Sua Alteza em seus braços, e ela se apaixonaria por ele. Mas, no momento crítico, os humanos mostraram uma bravura inesperada e derrotaram a Guilda Azul. Dizem que até os poderes da Alteza despertaram. Maid se virou para o general demônio Huan, encarregado do poder militar. O que devemos fazer? Huan bufou. Todo o poder militar está em minhas mãos. Com nosso status de 3 grandes comandantes, podemos forçar a corte a aceitar o casamento de meu filho com a Alteza. Ninguém ousará se opor. Ele ordenou a um subordinado: chame meu filho de volta esta noite. Amanhã, levaremos as tropas à corte para formalizar o pedido de casamento. Enquanto isso, em seu banho, coberta por pétalas de rosa, a princesa Liana pensava em Feng Liao, lembrando de sua coragem. Ela sorriu gentilmente. Não esperava que esse garoto fosse tão valente em um momento tão crítico. Ela se inclinou e disse à sua empregada: Lamer, traga Gan aqui mais tarde. Quero recompensá-lo. A empregada, com um sorriso travesso, entendeu mal as intenções da princesa. Entendido, minha senhora. Vou agora mesmo. O entusiasmo da serva deixou Liana um tanto curiosa. Enquanto isso, o protagonista, agora no corpo de Gan Liao, estava bebendo sozinho em uma escadaria. O sistema ainda o alertava. Você não distribuiu seus 120 pontos de atributos. Bêbado e irritado, ele resmungou. Quem se importa? Distribuir esses pontos só tornaria ainda mais difícil para eu morrer. Ele observou seus atributos como um demônio elite. Todos os atributos básicos multiplicados por em 400%. Força em 56, velocidade em 41, estamina acima de 60, poder elemental e espiritual em 9 e 11. Classe D deveria ser fácil morrer, não é? Mas não há humanos por perto neste lugar. Quem poderia vir me matar neste momento? A empregada entrou gritando: Pequeno Gan! Pequeno Gan! Sua Alteza está chamando. As preces do protagonista foram atendidas quando alguém apareceu. Irmã mais velha. Você está aqui. O rosto embriagado dele fez a empregada corar. O que você quer fazer? Você está bêbado. Ele a empurrou para um canto mais isolado. Rápido, só você pode me ajudar. Venha comigo e me mate.
Ela se fez de tímida ao ser chamada para um local mais reservado por ele. Xia Gan, que normalmente era silencioso, poderia ser do tipo agressivo quando estava bêbado. Ela recusou, tímida, pensando que seria uma investida dele. Mas hoje não é o momento certo. Hoje, você pertence à Sua Alteza. Finalmente, o protagonista estava diante de Li Bing, que estava sentada no trono com as pernas cruzadas. Gan Gan leu. Devido ao seu desempenho heróico desta vez, eu especialmente lhe concedo a medalha de bravura de primeira classe. A partir de agora, você pode entrar e sair livremente do palácio. Além da permissão, ela lhe deu um presente. Além disso, lhe darei uma recompensa especial, o conjunto Killing King. Ele pode ajudar você a se tornar um verdadeiro herói. Os olhos da empregada brilharam ao reconhecer o conjunto mencionado. A recompensa de Sua Alteza era, na verdade, o traje de batalha sagrado do antigo Lorde Demônio. Até Sua Alteza estava relutante em usá-lo. O protagonista olhou as informações do conjunto. Cinto, bracelete, colar, anel, luvas, capacete, armadura e botas, além de uma poderosa arma. Mas aos olhos do protagonista, esse conjunto poderia ser resumido em uma palavra: inútil. Ele deu as costas enquanto se preparava para sair. Se não houver mais nada, estarei me ausentando. Primeiras ações dele fizeram Bingui se apaixonar ainda mais. Tão calmo. Ele realmente mudou muito, tão impassível. Saindo do palácio, o protagonista se encontrou com o último dos 3 grandes demônios, Eing, que cuidava da legislação do reino. Ao vê-lo sair com o conjunto de armadura, Weimin amaldiçoou em sua mente. Não seria diferente. O motivo por ter sido chamado ao palácio no meio da noite era para lhe dar o equipamento divino do antigo rei a este peão, só porque ele foi bravo uma vez durante a fuga. Ele falou alto para todos ouvirem. Tal nível de recompensa deveria ser apresentado na frente de todos os ministros demônios para mostrar ao mundo. Fazer isso sorridente assim não é digno de um rei. Em sua mente, ele continuava amaldiçoando. Em vez disso, dediquei minha vida inteira ao reino. Yun Li Bingji, você fez vista cega e nunca me deu nenhuma recompensa. Isso está me forçando a ficar ao lado do general demônio Huan, a partir de amanhã. Nesse momento, o protagonista se aproximou desse grande demônio que ele nem conhecia, chamando-o Ei Velhote. Weimin já estava prestes a enlouquecer internamente. O que você quer? Se exibir na minha frente? Que falta de vergonha! O jovem ganhava benefícios e, ainda assim, seus pensamentos foram interrompidos. Este conjunto é para você. A súbita mudança de rumo fez o líder do legislativo ficar chocado por um momento. Ele queria morrer, e uma coisa tão inútil não o serviria. Ele apenas precisava encontrar uma desculpa para se livrar daquilo. Ouvindo a pergunta do velhote, ele confirmou: sim, Sua Alteza. Pensando em seu serviço incansável ao reino, Yun me instruiu especialmente a lhe dar este conjunto. Você deve valorizá-lo. Tanto Weimin quanto seus 2 seguranças ficaram sem palavras por alguns momentos, até o protagonista ir embora. De repente, ele despertou para a verdade, chocado, e gritou aos céus: Sua Alteza! Me desculpe! Meus pensamentos anteriores foram totalmente vergonhosos. Eu mereço morrer. Eu sou culpado. De agora em diante, servirei ao reino até a morte. Ele jurou, arrependendo-se de todos os pecados que já havia pensado em cometer. Em outro lugar, o protagonista suspirava em uma escadaria aleatória. Parece que ser morto aqui está fora de questão. Os demônios estão bastante unidos. Amanhã, encontrarei outro lugar para morrer. Nesse momento, ele ouviu algumas vozes de uma rua ao lado. Jovem mestre, você voltou? 2 vozes estavam conversando. Sim, para que o pai me chamou com urgência. Gan Levo espiou a conversa dos 2. Jovem mestre, o grande general decidiu agir amanhã. Ele liderará diretamente os soldados demônios de elite, representando os 3 grandes demônios, para apresentar uma proposta de casamento à Sua Alteza na corte. Qualquer um que ouse se opor, será morto sem misericórdia. As frases sobre liderar as tropas e matar sem misericórdia despertaram o interesse do protagonista. Se for esse o caso, então vou ficar neste lugar miserável por mais um dia. No dia seguinte, todos se dirigiram ao salão de conferências. Presentes estavam, além de Yan Taai e Gan Leo,
a princesa, os grandes demônios Vujin e alguns homens do exército. Inicialmente, os assuntos trazidos à conferência eram tão tediosos que fizeram o protagonista ficar zonzo. Mei finalmente trouxe à tona o assunto que ele e os outros tinham a intenção de forçar a princesa a aceitar. Lamentamos a perda do rei demônio por 3 anos e agora retornamos ao grande salão. Realmente é um motivo para celebração. Porém, o exército humano a 100 milhas de distância está inquieto. Mas, graças à proteção do grande general, não perdemos uma única cidade. Binge concordou com os elogios a Huan. O grande general é realmente notável. Desde a geração do meu avô, ele está no comando de todo o exército, protegendo o país de Yun. Ele deveria ser verdadeiramente recompensado. Agarrando a oportunidade, Huan entrou na conversa. Se Sua Alteza assim o desejar, eu tenho algo que desejo. Ele então chamou seu filho Vujin para apresentá-lo à princesa. Por favor, Alteza, conceda um casamento ao meu filho. Afinal, vocês cresceram juntos. Ela não entendeu o significado das palavras dele inicialmente. Há 3 anos sem nos vermos. Vujin, tem alguém de quem gosta. Huan deixou suas palavras mais claras. Por favor, peço para que Sua Alteza case com meu filho Vujin. A súbita proposta deixou Binge sem palavras. O que? Por favor, general, não brinque assim. Vujin e eu não somos. Huan não tinha intenção de ceder. Não importa se vocês se amam ou não. Diante de um bem maior, todo o resto deve ser deixado de lado. Em 1 ano, nenhuma mulher jamais teve poder na corte do clã demônio. Agora os rumores estão se espalhando, e as pessoas estão perdendo a fé no reino Yun. Depois que você ascender ao trono, certamente haverá tumulto. Mas se você se casar com Vujin, isso irá silenciar o povo. Os homens que vieram com o general demônio começaram a falar coisas para apoiar as palavras dele. Sim, isso é uma coisa ótima. Isso faz sentido. O Jun é bonito e corajoso, realmente uma excelente escolha. Em um canto, Yanti, ao lado de Ganlevo, amaldiçoava as ações do general, um canalha usando tais motivos inescrupulosos para forçar Sua Alteza. Binge estava sem saber exatamente o que deveria fazer. O protagonista deu um sorriso maligno. Não é essa minha chance. Ele então avançou para a frente do salão. Yanti tentou pará-lo apressadamente, mas era tarde demais. Xiagan, o que você está fazendo? De repente, o protagonista agarrou o braço da princesa. Binge, não permita que esse velho te manipule. Todo mundo tem o direito de buscar a felicidade. Binge estava aérea, porque seu amado a segurou firmemente. Mas Gan. O protagonista, que não percebeu a expressão confusa dela, se dirigiu ao general. Velho, de onde você tirou a coragem de agir como chefe aqui? Weimin, que havia encontrado o protagonista na noite anterior, rapidamente o reconheceu. Binge, ainda em uma posição difícil, não sabia o que dizer. General, me desculpe. O general estava furioso. Tenho trabalhado e me dedicado ao reino Yun durante toda a minha vida. Cheguei ao ponto de ser a única pessoa que foi reconhecido por 2 senhores demoníacos para seguir o cargo de grande general. Portanto, aconselho Sua Alteza a pensar bem antes de responder. Uma aura assassina surgiu de seu corpo, ameaçando a princesa, e Ange sacou seu arco. Você está tentando intimidar Sua Alteza? Saia daqui imediatamente. Weimin também interveio. Huan, cuidado com seu comportamento. O general não deu ouvidos. O poder militar está em minhas mãos. Quem ousa me tocar? A princesa tinha uma expressão cabisbaixa no rosto. Vocês todos parem. O general tem razão. Nesse momento, ao lado dela, Ganlevo soltou uma risada estrondosa. Garota boba. Você está desistindo tão facilmente? Não restou nenhum fragmento do espírito do seu pai em você. Ele olhou para o general com um olhar de deboche. O que há de tão assustador nesse cara? O general, sendo confrontado, se aproximou dele. Hã? Desde quando você tem o direito de falar com o rosto do general tão próximo do seu? O protagonista, instintivamente, cuspiu em seu rosto. Eu servi 3 dinastias. Pense bem em quem lhe deu poder militar. Agora você acha que é poderoso, certo? Um cão no escritório, intimidando os outros. O general ficou furioso com tal ousadia.
mas Ganlevo não parou. Além disso, ela é a rainha demônio. Ela está acima de tudo, com uma beleza incomparável. Quem é seu filho para se comparar a ela? Vendo seu filho sendo humilhado, o general rangeu os dentes. Que bobagem! Além do meu filho, quem mais é digno de ser questionado? O protagonista deu um sorriso orgulhoso. Francamente, há alguns dias na caverna, nós já nos comprometemos um com o outro. Ele fez de tudo para provocar o general, rindo internamente. Não acredito que você não vai me matar por isso. Yanti estava chocado. Shan, você ousa humilhar o general dessa forma. Não só ele, mas também Lamer estava surpreso. É real? Shan tem um relacionamento com Sua Alteza. As pessoas presentes começaram a murmurar. Quando Sua Alteza foi cercada pela Guilda Azul, dizem que esse cara a defendeu. Então é isso. Apesar de eu nunca ter visto esse cara antes, a princesa, ainda com a mente nublada, estava corando com tais palavras. Ele foi tão longe por mim. Diferente dela, o general estava completamente furioso e já planejava atacar. Você quer morrer? O protagonista, a cada oportunidade, zombava dele. Sim, sim. Vamos. Tem coragem de me matar. O general deu seu ultimato, insultando a mim. O general no tribunal, e agora, insultando Sua Alteza. Você cometeu um crime capital. Hoje vou executá-lo. Ele começou a reunir energia demoníaca em sua mão. As pessoas do exército demoníaco, conhecendo esse golpe, começaram a gritar enquanto corriam. Afaste-se. Este é o melhor movimento do general, a chegada nuclear. Com a energia reunida, ele deu um poderoso soco na barriga de Ganlevo, que foi lançado para longe. Veimin correu para ajudar, mas chegou atrasado. Prestes a morrer, ele estava feliz pelo pensamento em reencarnar como humano novamente. Una, espere por mim. Nós poderemos finalmente nos reencontrar. Ele ansiava por encontrar sua princesa humana novamente. Uma gigantesca explosão foi provocada pelo ataque do general, e todo o salão se encheu de nuvens de fumaça. Mas, de repente, alguém se levantou das chamas e da fumaça. O Junho foi o primeiro a perceber quem era. Acima da cabeça de Ganlevo, uma placa dourada com algumas palavras estava visível. Ordem mágica militar ativada. Bloqueado com sucesso, um golpe fatal apenas para ele. Várias notificações apareceram. Você subiu de nível, devido ao recebimento da Ordem Mágica Militar. O nível aumentou em 40, atualizado para demônio de nível, a classe a habilidade passiva ativada com sucesso. Aprimoramento de defesa. Quando a vida cai para 30%, todas as defesas aumentam em 5 vezes. Contra-ataque após ser atacado 15 vezes, reflete um ataque que pode causar dano crítico. As pessoas estavam chocadas. Sua Alteza, você entregou a Ordem Mágica Militar para ele. Esta é uma ordem mágica que o Rei Demônio só pode usar uma vez na vida. O protagonista estava chocado com cada palavra. Um demônio concebido com uma ordem mágica militar representa a completa confiança do Rei Demônio, ganhando a experiência acumulada do Rei Demônio e uma proteção única. Ele ocupará uma posição importante no comando do poder militar no futuro. A princesa Bing realmente havia dado a ordem mágica. Meu avô e meu pai certamente lhe concederam a ordem mágica militar. A partir dela, você liderou os 3 exércitos, conduzindo os soldados do reino em batalhas de vida e morte. Agora, eu entrego a ordem mágica a Ganlevo. Muito mais serena do que antes, a princesa exibia sua nobreza enquanto falava. De agora em diante, Ganlevo será o general da direita, e, junto com o general da esquerda, Huan, eles liderarão todo o nosso exército demoníaco. Essa decisão da princesa enfureceu Huan, mas ele não podia mais agir. Li Binge, você ousa equilibrar meu poder militar com um jovem pirralho? Vamos ver quem ousa reconhecê-lo. Quem ousa se curvar? Imediatamente, Veimin vibrou. Saudações, general da direita. Parabéns, general Gan, por liderar os 3 exércitos. Yanti também deu seus parabéns. Saudações ao general da direita. Parabéns, general Gan. Logo, todos os presentes se ajoelharam, saudando e parabenizando pelo título e posição recebidos. Saudações ao general da direita. Parabéns, general Gan. O protagonista, que não só sobreviveu, mas também foi nomeado a uma alta posição no governo demoníaco,
exibia uma expressão de completo vazio. Droga! Eu me sinto tão mal, como se tivesse comido algo podre. O general Huan não podia ficar calado. Após pensar bastante, escolheu suas palavras cuidadosamente. Apesar da ordem mágica provar a confiança de Sua Majestade nele, como alguém que nunca liderou tropas em batalha pode comandar um grupo de demônios experientes. Tudo bem se meu poder militar for dividido, mas que ele passe pela caverna do demônio ancestral primeiro. Ancestral Liu Yun é o único rei do nosso clã. Somente aqueles reconhecidos pelos ancestrais merecem o poder de um rei. Se ele puder passar pela caverna do demônio ancestral, eu pessoalmente entregarei o talismã do tigre do poder militar. A sugestão enfureceu os velhos Yanti e Weimin. Seu velho traiçoeiro. Ninguém nunca saiu vivo de lá em 100 anos. Quais são suas intenções? Weimin usou a posição da rainha para intimidar Huan. O general Gan já se provou. Nós obedecemos ao rei demônio. Você se atreve a desafiar suas ordens novamente? Li Bingji estava enfurecida por tentarem se livrar de Ganlevo. Sim, absolutamente não. Aquela caverna é considerada proibida há muito tempo. Entrar nela significa buscar a morte. Ela não prova nada. Algumas palavras chamaram a atenção do protagonista. Ninguém saiu vivo em quase 100 anos. Isso fez com que ele tivesse uma ideia. Enquanto Ganlevo continuava pensando, o general Huan provocava. Então vocês são todos um bando de covardes. Nesse momento, o protagonista o interrompeu. O que o general falou faz sentido. Eu concordo plenamente. Onde fica essa caverna dos demônios? Eu quero ir. Eu quero ir. Todos, até mesmo Huan, ficaram chocados com essas palavras. Era conhecimento comum entre os demônios. 200 anos atrás, a tribo demoníaca enfrentou uma grande crise. O ancestral rei demônio do clã Liu se sacrificou para proteger seu povo. Em meio à guerra de dor e chamas, ele selou sua última energia demoníaca em uma caverna, esperando a chegada do próximo rei reconhecido. Entretanto, durante 100 anos, nenhum demônio conseguiu passar no teste. Weimin discordou da ideia. Para entrar na caverna do demônio, é necessária uma equipe de pelo menos 2 demônios. Além do general Gan, quem mais ousaria entrar? As pessoas que vieram junto também concordavam. De fato, é tão perigoso. Quem quer ir para a morte? É melhor não forçar. O general Huan bufou. Então ele deveria encontrar um caminho por si mesmo. Se ele não consegue nem encontrar alguém para entrar na caverna, como pode gerenciar milhares de tropas? De repente, na multidão, uma mão se levantou. Eu estou disposto a ir. A pessoa que se ofereceu surpreendentemente era o Junho. Seu pai, que minutos antes planejava casá-lo com a princesa, exerceu uma forte aura contra ele. O que você disse? Quem deixou você agir por conta própria? O Junho contrariou seu pai. Pai, você acha que eu sou inferior a ele? Uma pessoa atrás de Huan respondeu, não. Você é o futuro do reino Yun. Como pode correr tal risco? O Junho rebateu. Somente aqueles reconhecidos pelos ancestrais merecem o poder de um rei. Se o reino Yun vai ter um rei, esse deve ser eu. As pessoas começaram a elogiar a atitude dele. Como esperado do mestre Ou Junho. Apenas ele possui tal força e coragem. O pai ficou calado perante a decisão considerada estúpida do filho. Algum tempo depois, quando todos já haviam retornado para fazer preparativos, Meidu elogiava o Junho. A decisão do mestre em ir está correta. Aquele Gan deve estar trapaceando. Ele não tem força real. Ao contrário de você, mestre, que se destaca desde a infância. Não podemos deixar que ele roube os holofotes. Além disso, você pode encontrar uma oportunidade durante a missão na caverna do demônio para eliminá-lo diretamente. Ou Junho arrumava o próprio cabelo para ficar mais bonito, sem se importar com as palavras do grande demônio. Eu sei o que fazer. Em outro lugar, o protagonista se reunia com Yanier e Lamer, que davam conselhos. Esse Ou Junho é orgulhoso, implacável e egoísta. Ele não permite que ninguém o supere. Ele certamente vai te trair em algum momento. Tenha cuidado. A possibilidade de ser traído alegrou o protagonista. Essa era uma chance a mais de morrer. Nesse momento, Weimin também entrou na sala onde estava o General Gan. General Gan trouxe a melhor poção de bonificação e a poção de cura do Reino Yun. A caverna do demônio é extremamente perigosa. Você deve ter cuidado. Ganlevo estava irritado por tantas pessoas quererem ajudá-lo a não morrer. Você realmente é exagerado. Após algum tempo, todos se deslocaram para a entrada da caverna do demônio ancestral.
Ao lado de Oujunho, o protagonista entregou as poções que havia recebido a ele, já que não era sua intenção sair vivo dali. Lamer, que conduzia a abertura da caverna, perguntou: "Vocês estão prontos?" Li Binge, um pouco distante, se preocupava com Ganlevo. Até o momento, ninguém sabia que o rei demônio que influenciaria o mundo inteiro estava prestes a nascer. Com o feitiço de Lamer, uma enorme formação dourada apareceu sob os pés deles, marcando a entrada da caverna do demônio ancestral. Após entrarem na caverna, uma masmorra foi aberta para o julgamento do ancestral. Nos primeiros passos que deram, morcegos fantasmas de classe D, especialistas em furtividade, podiam ser vistos por todo o teto da caverna. Oujunho seguiu atrás de Ganlevo enquanto falava: "Não sei que tipo de monstros existem nesta caverna." O protagonista estava extremamente consciente da sua presença, devido ao que lhe disseram antes de entrar na caverna ancestral. Esse Oujun é orgulhoso, implacável e egoísta. Ele nunca permitiria que qualquer jovem fosse melhor do que ele. Com certeza, vai te esfaquear pelas costas quando tiver a chance, então tenha cuidado. Esperando que isso realmente acontecesse, o protagonista saltou para frente, abrindo os braços. "Oh não, estou totalmente despreparado. Agora eu só estou vestindo uma roupa branca normal. A defesa é muito fraca." Oujunho não entendia as ações dele. O que ele está fazendo se expondo assim quando nem mesmo sabe que tipo de inimigo vai enfrentar? Ele só não sabia que o plano do protagonista era realmente se mostrar. "Pô, agora que estou expondo completamente minhas costas para você, faça seu movimento." Vendo Oujunho usando a arma em seu braço, o protagonista estava ansioso. Com certeza, aí vem eles. Vujin usou uma habilidade e uma flor voou próxima à orelha de Ganlevo, mas não atingiu, indo em direção a algo à frente dele. Ataque das flores. A flor se dirigiu a um monstro que apareceu de repente. Vujin disparou, cortando a flor junto com o monstro enquanto usava outra habilidade, o corte único. Ganlevo ficou surpreso quando o golpe e o barulho fizeram com que os morcegos que estavam no teto acordassem e fossem em direção ao Oujunho. Ele não descansou, usando mais habilidades com suas flores. Centenas de pétalas voaram em direção aos morcegos que investiam sobre ele, mas antes que eles tivessem a chance de tocar um fio de cabelo de qualquer um dos dois, Vujin cortou cada um dos morcegos. O massacre floral. Após derrotar tantos morcegos, ele falou com Ganlevo: "Você deve ter notado há muito tempo os espíritos malévolos semelhantes a morcegos, que são peritos em se misturar com as sombras, não é? Você usou esse truque inteligente para atraí-los a sair de seus esconderijos, fingindo fraqueza, e então deixou-os para mim, o demônio mais forte, para lidar com todos de uma vez. Mas não pense que você pode me alcançar desse jeito." O protagonista ficou tão irritado que suas veias quase explodiram, porque sua chance de ser morto pelos morcegos foi interrompida por esse intrometido. Sim, nunca vi você usar seu cérebro tão bem." Vujin se vangloriou enquanto atacava outro morcego. É claro. Ele continuou usando habilidades, seguidas de habilidades, para limpar o covil de morcegos. O protagonista observava suas ações com uma expressão entediada. Originalmente, eu só queria me expor e deixar que ele me apunhalasse pelas costas, mas esse idiota chamado A, por alguma razão inexplicável, imaginou que estávamos trabalhando juntos agora. Todos esses monstros estão mirando nele devido ao alto dano causado, o que gerou um efeito de provocação, fazendo com que Vujin se tornasse o alvo principal dos monstros. Como eu não havia causado nenhum dano, isso resultou em uma situação onde nem os monstros nem Vujin estavam me atacando, o que me deixou muito frustrado. Eu acabei sendo a pessoa mais segura daqui. Eu devo atrair a atenção dos monstros para que eles me matemática. Ele olhou os pontos de atributo que ainda precisavam ser alocados, desde que evoluiu nas últimas vezes, e ficou se perguntando onde distribuí-los. Vujin, que já havia limpado todos os monstros, avançou à frente. Esta deve ser a parte mais profunda do mapa. Ocasionalmente, ele observava Ganlevo, que estava alocando seus pontos de atributo. Essa pessoa ainda não fez nenhum movimento. Poderia ser que ele não tem nenhum poder real e é apenas um parasita inútil, tentando ganhar experiência. De repente, um alerta surgiu para ambos. Perigo, perigo, desencadeando a trama da masmorra. Mensageiro do Rei Demônio, batalha de defesa, nível de desafio, classe a tempo do desafio, 20 minutos. Condição para conclusão, resista ao cerco do Mensageiro do Rei Demônio. Atenção, o mensageiro à sua frente não tem fraquezas. Diante dos dois, que chegaram ao fim da caverna, vários monstros apareceram. Seja um monstro com espinhos, um monstro de fogo ou um que parecia a própria morte, eles teriam que enfrentar todos de uma vez. Essa então seria a chance perfeita para o original Sha Feng Liu, agora no corpo de Ganlevo, voltar a ser um humano através da reencarnação. O Oujunho não perdeu tempo contra os 5 mensageiros que apareceram. Ele partiu para o ataque com suas habilidades, convocando uma flor para atingir um dos mensageiros. Este, que parecia uma tocha humana, com todo o corpo em chamas, queimou a flor antes mesmo que ela se aproximasse. Flexionando as pernas, ele se abaixou e, ao levantar-se, lançou uma bola de fogo como um meteoro.
Quando ela atingiu o chão, as chamas explodiram, engolfando tudo ao redor. Felizmente, o Junho conseguiu escapar sem nenhum ferimento, mas antes que tivesse tempo para respirar, um dos mensageiros atacou. Vinhas com espinhos saíram de seu braço, enrolando-se ao redor do jovem demônio e o prendendo. As vinhas apertaram seu corpo, dificultando sua respiração. Enquanto isso, Ganlevo estava distraído, usando os pontos de estatísticas que ainda não havia atribuído. Sendo levantado pelas vinhas, o Junho ficou irritado. Mesmo me vendo em desvantagem, ele realmente não vai fazer nada. Ele é realmente um inútil sem poder. Eu sempre o superestimei. Nesse momento, o protagonista finalmente terminou de alocar seus pontos. Como eu esperava, coloquei todos os 480 pontos em força. Nenhum ponto foi adicionado à defesa. Dessa forma, desde que eu cause dano suficiente, poderei atrair a atenção dos monstros para mim. Vendo que Ganlevo não fazia nada, o Junho ficou ainda mais irritado. Como esperado, ninguém neste mundo pode se comparar a mim. Deixe-me mostrar meu ataque mais forte. Ele canalizou sua energia, fazendo-a explodir de seu corpo. A onda de energia arrebentou as vinhas que o prendiam e, no processo, ele lançou milhares de espinhos em direção ao mensageiro, tentando matá-lo. Inúmeros espinhos atingiram o monstro, que cambaleou, convencido de sua vitória. O Junho deu as costas ao monstro. Vá para o inferno, desgraçado. Mas o sabor da vitória tornou-se amargo quando a fumaça baixou e o monstro das vinhas saiu. Ele descobriu que o monstro tinha 90% de redução de danos. Isso nem mesmo quebrou a armadura dele. Os mensageiros à frente não têm fraquezas, então eles têm defesa extremamente alta. Pensamentos de que estavam em apuros passaram por sua mente enquanto sua expressão se tornava azeda. Nada bom. Um dos outros mensageiros, escuro como a noite, começou a atacá-lo, abrindo um círculo vazio para sugá-lo. O Junho estava em sérios problemas, pois mais de um mensageiro prosseguia com o ataque. O protagonista, vendo que toda a atenção estava voltada para outra pessoa, se esgueirou para as costas dos monstros. Ele fechou o punho, preparando-se para um ataque surpresa, um soco. Ele atacou o mensageiro de chamas. Mas o que aconteceu a seguir foi muito diferente do imaginado. O soco foi tão forte que o monstro ficou com um buraco enorme no tronco, como uma rosquinha. O mensageiro caiu, fazendo com que a atenção dos outros se voltasse para Ganlevo. Eles abandonaram a intenção de atacar o Junho e correram em direção ao protagonista. Nem ele mesmo acreditava no que havia feito. Oh, eu realmente explodi um dos mensageiros. Então, colocar todos os pontos em força realmente me deu tanto poder. O Junho ficou em choque ao ver que aquele que ele achava inútil fez algo impressionante. Apenas um golpe, e ele explodiu um mensageiro demoníaco. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Ah, entendi. A mensagem dizia que os mensageiros à frente não têm fraquezas. Isso significa que a fraqueza deles está nas costas. Então é por isso que ele não fez nenhum movimento o tempo todo. Este homem previu tudo e escondeu sua força. Só quando o último mensageiro demoníaco me atacou, expondo seu ponto fraco com as costas voltadas para ele, é que ele fez seu movimento. Com isso, Ganleo, você é realmente interessante. Devido à sua capacidade de derrotar um dos mensageiros com apenas um golpe, a atenção dos outros 4 se voltou para ele. A notificação confirmou isso. Devido ao dano pesado causado aos monstros, um efeito de provocação foi criado, e você se tornará o alvo prioritário de todos os monstros. O protagonista ficou orgulhoso do que havia feito. A atenção dos monstros estava focada nele. Ah, meu plano funcionou. Agora eles estão todos mirando em mim. O mensageiro das vinhas foi o primeiro a atacar. Com o avanço dele, Ganleo pôde ver seu nome e classe. Um demônio de classe A, com poder de ataque extremamente alto. Com minha defesa atual, ele poderia me esmagar com um soco. Ele provocou ainda mais o monstro que o atacava. Vem aqui. O monstro avançou ferozmente, com a mão em direção ao protagonista, que abriu os braços, pronto para receber o ataque, com um sorriso no rosto. Estou prestes a voltar a ser humano. Mas, antes que o ataque do mensageiro do Rei Demônio pudesse acertá-lo, uma flor voou em direção ao monstro e, junto a ela, H.U. Junho usou uma habilidade chamada Shapeshifting Sting, penetração de veneno. Com essa habilidade, inúmeros golpes acertaram o monstro, cortando-o em vários ângulos diferentes. O protagonista abriu a boca em descrença ao ver o ataque repentino ao monstro que iria devolver a vida humana que ele tanto desejava. H.U. Junho derrotou o monstro, transformando-o em carne fatiada. Gleo, atordoado, não conseguia acreditar no que havia acontecido. Agora restavam apenas 3 mensageiros do Rei Demônio. H.U. Junho, você é realmente incrível. Essa é a sua estratégia. O ponto fraco deles são as costas. Eu provoquei, e você atacou. Você provocou, e eu ataquei. Ele piscou enquanto acenava para Ganleo. Entendido. Devido ao alto dano causado aos monstros, o efeito de provocação foi transferido novamente. Agora H.U. Junho era novamente o alvo prioritário. Gleo chorava de raiva. Ele entendeu. Que droga! Tanto esforço para que me atacassem. Ele correu para atacar os monstros que perseguiam H.U. Junho, tentando fazer com que eles o atacassem novamente. Voltem. Ele acertou um monstro novamente, abrindo um buraco em sua barriga.
O monstro evaporou diante de todos, fazendo com que a atenção dos outros 2 mensageiros restantes se voltasse novamente para o protagonista. Ele abriu os braços novamente, esperando que os monstros o atacassem, já que estava provocando-os mais uma vez. Ele gritou enquanto mostrava a língua para os monstros: venham me matar. Com isso, ele ficou parado, esperando os mensageiros atacá-lo como uma criança feliz esperando pela sobremesa. Mas antes que os mensageiros pudessem atacá-lo, o animado H.U. Júnior deu um chute voador em um dos monstros, mas não o derrotou. Ele então correu gritando para os 2 monstros restantes: venham me matar. Ganléu já estava farto disso. Não fuja. Ele então correu para atacar o único mensageiro que ainda não havia sido atacado, tentando conter sua força, mas acabou explodindo novamente a barriga do monstro. Isso o irritou ainda mais. Ah, droga! Usei força demais de novo. Agora só resta um dos monstros, que está focado no protagonista. Esta é minha última chance. Venha me acerte com um soco. O monstro ergueu suas mãos, conjurando um ataque de raios. O sorriso de Ganléu preenchia todo o seu rosto quando o monstro se preparava para lançar o ataque. Mas, antes que ele pudesse fazer isso, sua chance foi frustrada. O monstro foi fatiado novamente e caiu. O último mensageiro derrotado evaporou, e todos os mensageiros do Rei Demônio foram eliminados. H.U. Júnior elogiou a estratégia novamente. Esta estratégia de combate é simplesmente invencível. Eu não esperava que nossa cooperação fosse tão perfeita. Ouvindo essas palavras, as veias do rosto de Ganléu estavam prestes a explodir. Cooperação. Uma ova. O que diabos fizemos para matar todos eles? H.U. Júnior se aproximou do protagonista com confiança. Ah, eu te reconheço agora. Você é um homem digno de me desafiar no futuro. De repente, a caverna começou a tremer. Pequenas pedras caíam do teto, e uma energia começou a surgir do chão. Uma voz ecoava pela masmorra. Já fazem décadas que ninguém ousa entrar nesta caverna demoníaca. Eu pensei que entre o clã dos jovens demônios não haveria mais ninguém ousando desafiar o status de um rei. A energia se reuniu como um raio, levantando poeira, e um gigante dragão serpenteante apareceu. Parabéns! Vocês passaram na avaliação. Agora vamos para o desafio final. O monstro não era nada menos que o Rei Demônio Liu Yun, um demônio de classe SS, conhecido como o Dragão Fantasma Maligno. Entre vocês dois, no máximo, só um pode sair vivo da caverna do demônio. Vocês têm 10 minutos. O enorme dragão azul, com seu corpo coberto de escamas, deu seu ultimato para os 2 dentro da masmorra. Vocês têm apenas 10 minutos. Aquele que sobreviver vai receber o título de rei e a recompensa do Rei Demônio. Caso contrário, eu matarei ambos. H.U. Júnior ficou chocado com a missão que receberam. O que isso significa? Você quer que matemos um ao outro? Ele pensou um pouco. Eu sou o futuro do Reino Yun. Eu absolutamente não posso morrer. Mas essa pessoa na minha frente, sua força é insondável. Enquanto isso, o protagonista estava explodindo de felicidade internamente. Uma oportunidade enviada pelos céus. Realmente enviada pelos céus. Essa pode ser minha melhor chance para ser morto. H.U. Júnior observava o protagonista em segredo. Essa pessoa parece tão relaxada e confiante. Parece que ela está determinada a ganhar. Eu não devo perder para ele. Nesse momento, Ganléu começou a remover sua armadura para reduzir seus atributos defensivos, já que só uma pessoa pode sair viva daqui. Corra e faça seu movimento. Após tirar a parte superior, ele se sentou no chão para remover a parte inferior também. Isso deixou H.U. Júnior intrigado. Que tipo de estratégia ele está planejando seguir? Ele está me atraindo para atacar. O protagonista adivinhou os pensamentos dele. Não precisa se preocupar. Não tenho uma bolsa espacial. Além destas roupas restantes, não tenho nada comigo. Você só precisa me atingir com força, e ganhará o título de rei, além das recompensas. Com os pontos vulneráveis expostos, ele provocou: você pode se tornar o único rei da nova geração no mundo. Essas ações fizeram o adversário se manter em guarda. Que truque você está tentando usar? Tão perto do sucesso, mas você está desistindo? A hesitação dele irritava o protagonista cada vez mais. H.U. Júnior avançou, colocando os espinhos que saíam de seu braço próximos ao pescoço do protagonista. Você já conquistou a confiança de Sua Alteza, obteve poder militar e chegou a este ponto. Além disso, seu poder de ataque não é fraco. Um ataque comum seu pode derrotar um mensageiro do Rei Demônio de classe acima da classe A. Se você realmente lutasse comigo, eu não teria total confiança em derrotá-lo facilmente. Por que você está se rendendo? Ele gritava com ódio, sem entender as ações do seu adversário. Por que ele teria que ganhar de forma tão estranha? Ganléu falou da maneira mais serena que pôde, tentando despertar em H.U. Júnior a vontade de matá-lo por quaisquer motivos possíveis. Porque o Reino Yun não pode ficar sem a família H.U. Huan tem sido um servo leal por 3 dinastias, devotado ao Reino Yun. E você é o futuro do Reino Yun, o jovem herói de que todos comentam. Ele deu um sorriso enquanto tentava influenciar H.U. Júnior a matá-lo. Sou apenas um peão, um pouco de sorte, que não vale a pena ser mencionado em comparação com sua vida. Por toda a raça demoníaca, eu devo morrer. As palavras do protagonista trouxeram tristeza ao rosto de H.U. Júnior enquanto ele lembrava do passado, quando era apenas um garotinho.
Sua mãe uma vez lhe disse: um dia você se tornará um jovem com o mundo em seu coração. Nós, demônios, só podemos nos tornar verdadeiramente poderosos se nos unirmos. Ele refletiu sobre isso e desistiu de matar Ganlel, graças às palavras de sua mãe. Recolhendo seus espinhos, sentiu-se completamente humilhado. Em sua mente, ele sabia que a pessoa à sua frente tinha um mundo em seu coração, disposta a ignorar sua própria vida e morte pelo futuro de toda a raça demoníaca. Enquanto isso, ele se questionava sobre qual estratégia Vujin poderia estar usando para atraí-lo. Ele estava apenas pensando no título de rei, enquanto o outro pensava no destino da raça demoníaca. Nesse momento, o dragão lembrou os dois sobre o tempo. Faltam 8 minutos até que a punição seja aplicada. Se vocês não se movimentarem, eu matarei os dois. O protagonista já estava irritado. Ei, apresse-se e faça seu movimento. O que você está tentando fazer? Ele se perguntava que truque Vujin poderia estar tramando para demorar tanto a atacar. Vujin então mudou seu foco. O rei demônio acabará de dizer que, dentro de 10 minutos, se não se matassem, ele mataria todos. Mas quero tentar outro método. Quando terminou de falar, Vujin se curvou. Uma energia brilhou em seu peito enquanto ele reunia cada vez mais poder. Com a energia concentrada, um brilho verde explodiu em direção ao dragão, queimando e danificando a barreira que o protegia, até que finalmente a barreira foi quebrada. O dragão ficou furioso. Como você ousa romper a barreira? Restavam 8 minutos. Nesse instante, o estado espiritual de Vujin se elevou da classe para a classe a mais, e ao redor de seu corpo, uma bela armadura negra surgiu, cobrindo e fazendo parecer muito mais poderoso. Ele fez uma proposta a quem originalmente deveria matar: vamos juntar forças e eliminar esse rei demônio. Que tal? O dragão, rei demônio, riu da ideia de Vujin de querer atacá-lo. Ah, você está se superestimando. Apesar das zombarias, Vujin sentia-se confiante com sua armadura e poder renovado. Agora estou cheio de poder. Ele amplificou sua força, recebendo bônus de atributos assassinos: 4 vezes mais força, 5 vezes mais velocidade, além de estamina, sorte, poder elemental e mental. No entanto, o dragão não deu espaço para que ele se tornasse insolente, soltando uma rajada de ar que fez tudo voar pelos ares. Enquanto a luta prosseguia, o protagonista assistia de longe, frustrado. Por que esses caras sempre complicam coisas simples? Enquanto Vujin pulava para realizar um novo ataque com suas flores, o rei demônio dragão também se preparava para um novo sopro. Um alerta de aviso apareceu para todos antes do dragão atacar. Um sopro azul atingiu o local onde Vujin estava, mas, incrivelmente, ele não foi acertado. Ele usou a flor que lançou para se teleportar para as costas do dragão e o atingiu com os espinhos de seu braço. No entanto, apesar do ataque ter acertado, não causou muito dano, pois o dragão possuía 100.000 pontos de vida, e os 150 pontos de dano causados eram irrisórios. O dragão não deixou o ataque, mesmo que pequeno, sair impune. Mirando em Vujin, que estava acima dele, lançou novamente o raio azul de sua boca. Mas desta vez, o jovem demônio foi rápido o suficiente para esquivar e causar vários cortes em ângulos diferentes no dragão, causando mais algum dano. Como ele foi o primeiro a atacar, o efeito de provocação se aplicou a ele. Após acertar tantos ataques, ele se distraiu, dando ao dragão uma oportunidade para atacar. O dragão girou sua cauda, pegando Vujin de surpresa. A cauda do dragão o atingiu em cheio, fazendo-o voar longe e cair próximo a Ganlel. Olhando para o demônio caído ao seu lado, o protagonista sabia que precisava ajudá-lo para que seu plano de se sacrificar desse certo. Se ele morrer agora, eu realmente posso me tornar o rei. Enquanto pensava, o dragão se preparou para um ataque muito mais forte: o sopro do dragão. O sopro saiu de sua boca como um flash de luz, indo em direção ao caído Vujin. Nesse momento, Ganlel entrou na frente, recebendo todo o ataque em seu corpo. A dor preencheu cada canto do seu ser onde o golpe o atingiu, enquanto seus pontos de vida caíam rapidamente, até chegar a 10.000 dos 82.000 originais. Devido à dor, ele caiu ajoelhado ao chão ao lado de Vujin. Hu Jun não sabia como reagir, além de ficar irritado por ter sido salvo. Bloqueou um ataque fatal para mim de novo, droga. Ele então pegou uma poção de vida e a jogou no protagonista. Quando a poção o atingiu, ela explodiu, curando 10.000 pontos de vida. Como ele tinha menos de 10.000 pontos de vida, sua saúde se restaurou completamente. Isso o deixou furioso, e ele se virou para gritar com o cara que o havia curado. Mas, nesse momento, ele só pôde ver várias outras poções voando em direção a ele. Uma poção que aumentava a força em 50 pontos, e da mesma forma, poções de regeneração e uma poção de 500 pontos de defesa. Hu Jun bebeu uma poção que aumentava em 100 pontos sua força enquanto falava com o protagonista. Continue lutando. Ganlel chorava internamente, enquanto suas palavras diziam o contrário. Eu realmente te agradeço. Agora ele estava completamente bonificado pelas poções, sentindo seu poder aumentar. Devido aos efeitos das poções, Hu Jun se apressou em voltar à luta. Ele pulou novamente em direção ao dragão, com diversas pétalas de flores aparecendo em sua mão.
Quando o dragão estava prestes a atacá-lo, lançou diversos raios que o perseguiam, enquanto Jun usava as pétalas de flor para se mover rapidamente. Mas não o suficiente para escapar dos raios. No fim, ele foi atingido e caiu, sendo eletrocutado e atingindo novamente o chão. Aproveitando que seu adversário estava caído, o dragão usou novamente seu poderoso sopro do dragão. Aproveitando a oportunidade, o protagonista pulou na frente, enquanto gritava: "Eu vou bloquear." Assim, mais um ataque atingiu em cheio, como planejado. O golpe de luz foi bloqueado mais uma vez por Ganlel, e o cansaço era evidente em seu rosto, enquanto seus pontos de vida caíam abaixo da metade. Nesse momento, uma poção estourou ao ser jogada em suas costas, recuperando toda a vida perdida. Vendo que sua tentativa de morrer com o golpe do dragão havia falhado novamente devido à poção, ele se virou irritado para gritar com Hu Junho: "Ei, já chega. Salvo mais uma vez." Ganlel se vangloriou por também ter salvado a vida de Gleu com a poção. Assim, dentro da caverna, Han e Gleu continuaram lutando contra o Rei Demônio. Os SOS do dragão eram extremamente poderosos, então Hu Junho tentava desviar deles enquanto Ganlel, a todo momento, se colocava em risco para ser atingido. Dessa forma, lentamente, a barra de saúde do Rei Demônio chegou à metade. Ambos já estavam bastante cansados da batalha, mas Hu Junho tentava motivá-los. "Espere só um pouco mais. Devemos ser capazes de derrotar o Rei Demônio." Nesse momento, eles receberam uma notificação da masmorra. Quando a saúde do Rei Demônio chega à metade, uma habilidade passiva é acionada. Habilidade de classe SSS. Retorno ao lago. Regenera 100.000 pontos de vida por minuto. O dragão rugia enquanto a habilidade passiva era ativada, e Hu Junho quase vomitou sangue de raiva. Que tipo de habilidade super poderosa é essa? 100.000 de regeneração por minuto. Mesmo que eu continue atacando sem parar, não será o suficiente para ultrapassar a regeneração dele. O dragão Rei Demônio riu de ambos. "Ah, olhem para vocês, seus fracos. Ousam pensar em matar um deus? Diante do poder absoluto, toda coragem se transforma em nada." Com um rugido, o dragão causou danos diversas vezes aos dois que tentavam se proteger. O rugido também aplicou diversos efeitos, como envenenamento e fraqueza, além de cancelar todas as bonificações e reduzir a defesa. Com isso, Hu Junho e o protagonista caíram no chão. Para Hu Junho, uma notificação apareceu: "Proteção contra quase morte acionada. Bloqueia um dano fatal. Só pode ser usada uma vez por dia." Ele se levantou com dificuldade. Todas as poções haviam sido usadas. Nesse momento, o dragão se preparou para mais um ataque. "Recebam este golpe final." Hu Junho já não acreditava mais na vitória, mas Ganlel era diferente. "Não, ainda não perdemos. Apenas um pode sobreviver. Em 10 minutos, se eu morrer, você pode completar o desafio. Você ainda pode conseguir o título de rei." Ver esse cara sorrindo enquanto falava em morrer fez com que Hu Junho ficasse com uma expressão sombria. "O que você quer dizer?" O Rei Demônio Dragão, então, começou a desencadear seu golpe final, Sopro do Dragão de Luz. O teste final. Antes que o dragão soltasse seu ataque, Ganlel agarrou Hu Junho pela gola da camisa e, enquanto estufava o peito, fez força para jogá-lo para longe. Sobreviva pelo futuro dos demônios. Mesmo que você seja um demônio, não é tão irritante. Sendo jogado, de repente Hu Junho gritou ao ver que Ganlel ia se sacrificar por ele. "Não, Ganlel!" Então, o golpe final do Rei Demônio Dragão atingiu o local onde Hu Junho estava segundos atrás, atingindo completamente o protagonista que se sacrificou, fazendo-o desaparecer como o brilho do sopro do dragão. No chão, Hu Junho estava petrificado, e o dragão sorriu. "Parabéns! Alguém finalmente passou no teste dos ancestrais." No passado, os ancestrais sacrificaram suas vidas para proteger o povo demônio. Eles colocaram sua habilidade mais preciosa na caverna do demônio, esperando por alguém forte. Acima da cabeça de Hu Junho apareceu um título: o homem mais forte reconhecido pelo Rei Demônio. Juntamente com o título, ele ganhou 2 milhões de pontos de experiência, subindo 4 níveis e avançando para a classe de demônio. Além disso, seus atributos aumentaram em 700 e ele adquiriu a habilidade ativa Sopro do Dragão do Rei Demônio. O dragão continuou falando, fazendo com que o queixo de Hu Junho caísse. No entanto, por 200 anos, todos os demônios que passaram no teste acabaram matando uns aos outros na fase final para obter o título. No final, mesmo que você sobreviva, não terá tais qualificações. Apenas vocês dois, apoiando um ao outro, escolheram enfrentar os desafios juntos. Esta crença em proteger os demônios, sem medo da morte, é exatamente a qualidade mais valiosa que um rei precisa. Do meio da fumaça levantada pelo golpe de luz, uma pessoa reapareceu. Um título aparecia em sua cabeça: Rei reconhecido pelos ancestrais. Era exatamente Ganlel, que ganhou 5 milhões de experiência, subindo 10 níveis e tornando-se um demônio classe Elite. Todos os seus atributos aumentaram em 700. Além disso, ele recebeu 120 pontos distribuíveis e a habilidade passiva de classe SSS, Rebobinar,
que regenera 100.000 pontos de vida por minuto. Vendo o título acima da cabeça e lendo que ganhou, o protagonista estava morto por dentro, mas não da forma que desejava. Ele estava estonteado com toda a informação que apareceu para ele.